Olá, bem-vindo à nossa aula de matrizes. Você que está no ensino médio, está estudando esse assunto, você está no lugar certo. Você que está estudando a cadeira de álgebra linear no ensino superior, você também está no lugar certo. Esse vai ser o nossas aulas de matrizes e posteriormente vamos aprofundar ainda mais um pouco sobre espaço vetorial e coisas do tipo. Para o ensino médio, vamos ver tudo sobre matrizes e para álgebra linear também, porque é importante e é pré-requisito para estar adentrando nos assuntos mais profundos da álgebra linear. Então você pode ficar tranquilo que aqui nós vamos conseguir clarear muito bem esse assunto. Vamos utilizar rigor matemático nessas nossas aulas, mas não se assuste. Esse rigor matemático vai apenas te ajudar e não prejudicar, porque você não vai decorar como faz certas operações ou certas propriedades das matrizes, mas sim você vai ter um entendimento teórico e bem embasado que o canal sempre proporciona para vocês, tá bom? Então, para iniciar, hoje meu nome é Thiago, mais uma vez, né? Quer dizer, eu não me apresentei, mas eu sou o professor Thiago. E vamos começar aqui falando sobre matrizes. Certo? E aí surge esse questionamento, né? O que é uma matriz, o que não é uma matriz, se matriz é um ente matemático, se não é. Bom, como nós vamos seguir uma definição matemática, vamos seguir aqui basicamente a definição de matriz para matemática, né? Para que a gente consiga então definir de uma forma mais clara e mais profunda esse assunto. Pessoal, a definição ela é bem intuitiva, ela é bem tranquila, né? Porque a definição de uma matriz é basicamente que ela é uma tabela. Exatamente. Então, matriz é uma tabela que dispõe seus elementos, ou seja, a matriz ela tem elementos, e daqui a pouco a gente vai ver quem são eles, né? É uma tabela que dispõe seus elementos em linhas e colunas. Ou seja, qualquer dúvida que você tinha do que era ou não é uma matriz, você agora já sabe pela própria definição. Se determinado ente matemático que você está estudando é uma tabela e tem elementos, bom, você pode sim falar que é uma matriz, tá certo? E no álgebra linear do Boldrini, ele trata muito as matrizes como sendo uma tabela que não tem a descrição dos seus elementos, porque às vezes nós estamos vendo um rótulo de uma garrafa PET e sempre tem aquela tabela e tem lá o determinismo de cada coisa, ou seja, valor de pH da água, coisas do tipo. E na matriz ela oculta essas descrições e sim ela foca apenas nos elementos. Então a matriz ela tem essa curiosidade, ela oculta as descrições e ela deixa evidente quem? Os seus elementos. Então a matriz mais uma vez é uma tabela que dispõe seus elementos em linhas e colunas. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos, certo? Mas basicamente a definição está aí na nossa lousa. Então, vamos fazer um exemplo aqui, bem rapidinho aqui. Bom, vou trazer um exemplo aqui de uma matriz genérica, A, B, C, D. E essa matriz aqui, ela é 2 por 2. E aí a gente trouxe um exemplo de uma matriz, né, que é justamente uma tabela que contém seus elementos em linhas e colunas, que daqui a pouco a gente vai estar vendo mais sobre esses elementos e mais sobre essa disposição de linha e coluna, certo? Bom, mas a gente precisa também falar de notação, né? Porque sem notação nós não vamos conseguir definir as matrizes. Então, deixa eu ver se tem um espacinho aqui embaixo. Tem sim. Então, vou pegar aqui uma cor diferente. Vamos escrever aqui notação, que é muito importante, né? Porque a gente sempre nota de acordo com as formações matemáticas, as formalidades matemáticas. Então a gente pode nomear uma matriz, vou chamar uma matriz A, M por N, é uma matriz com M linhas e N colunas, né? Então, com M linhas, vou colocar linhas e colunas.
Ou seja, veja que a definição ela é bem intuitiva, né, pessoal? É uma notação bem tranquila, né? Eu vou até expressar de novo aqui. Vamos voltar para a nossa notação. Então, basicamente, se eu quero chamar uma matriz A, eu vou chamar uma matriz, geralmente chamo por uma letra maiúscula, é assim que a gente convencionou na matemática. Nós chamamos uma matriz A, ou seja, com letra maiúscula, né? E M por N é o que a gente chama de ordem da matriz, certo? O que é a ordem da matriz? A ordem da matriz indica basicamente a dimensão dela, o tamanho dela, certo? Ou seja, essa matriz ela tem tantas linhas e tantas colunas. Então, basicamente, esse A, M por N, A é o nome da matriz. É como a gente vai estar indicando que aquela matriz é a que a gente escolheu. Então, eu vou chamar uma matriz de A. M por N é a ordem, ou seja, quantas linhas e quantas colunas ela vai ter. Então, vamos ver essa matriz que a gente fez no exemplo aqui. Ela vai ser bem útil para a gente. Por exemplo, eu vou chamar essa matriz aqui de matriz B. E ela é 2 por 2. Por que ela é 2 por 2? Porque ela tem uma linha, tem mais outra linha, a segunda linha aqui, ó. E ela tem coluna 1, coluna 2. Veja aí, a coluna, ela é sempre nós contamos as colunas com linhas verticais, tá? Basicamente, então, uma coluna, duas colunas, três colunas. E para contar as linhas, nós podemos traçar linhas horizontais, uma linha, duas linhas, certo? Só que a gente não pode ficar preso somente a essa notação, né? Existem outras notações que vão estar nos auxiliando aí no nosso curso. Eu vou abrir um novo arquivo aqui para a gente conseguir estudar. Basicamente, voltando à notação de matriz, né? Vou colocar aqui um note, pegar uma cor mais forte, aqui pronto. Então, voltando aqui para a notação, nós vamos ter a matriz A, que ela vai ser M por N, ou seja, ela vai ter M linhas e M colunas, né? Isso aqui indica, mais uma vez, a ordem da matriz. E ela também pode ser expressa em outra notação, como sendo... A gente abre aqui o nosso colchetes com a nossa letra minúscula AIJ, M por N. Tiago, o que é isso? O que é isso? Gente, o Azinho minúsculo, ele está indicando o elemento. E o IJ, ele está dizendo onde é a linha e o J, a coluna. E o M por N, a gente já sabe que é o tamanho, ou seja, é a ordem dessa matriz. Na prática, nós vamos poder estar vendo isso no exemplo, tá? Lembrando que isso aqui é outra forma de notar uma matriz que a gente vai utilizar bastante também. A gente vai utilizar as duas, né? Não tem como fugir ou só escolher apenas uma. Nós vamos utilizar as duas, certo? Vamos pegar um exemplo aqui. Então, um exemplo aqui de uma matriz. Vou fazer uma matriz B, né? E ela vai ser R por S. Tá vendo que essas letras elas só indicam a ordem, ou seja, não necessariamente tem que ser M e N, certo? Então B, R por S vai ser igual a... Vou abrir o colchetes aqui. Formada pelos elementos B e J, que no caso é R por S, né? E aí, basicamente, eu vou fazer um exemplo aqui. Vou fazer a demonstração prática dessa matriz. Então vamos fazer a demonstração. Então, vamos escrever a matriz por parênteses grandes, tá? Lembrando que a gente pode escrever uma matriz por barras, né? Entre barras, né? Podemos fazer entre colchetes e podemos também entre parênteses, né? Tanto faz. Isso aqui é a forma que você acha melhor de escrever. Eu vou, como eu estou fazendo de várias formas diferentes, eu vou fazer com colchetes essa, certo? Então a gente vai ter aqui os elementos B, 1, B1, 2, B2, 1. Calma que eu vou explicar isso aqui, tá? B2, 2. O que isso quer dizer pra gente? Porque aqui tem B e J e aqui tem B com números. Exatamente. O I e o J são valores genéricos. Como assim genéricos? É porque a gente não sabe quem é, né? A gente está abrindo o leque de opções. Por exemplo, o elemento B11, esse 11,
a gente pode representar esse B11 pensando nisso aqui como sendo I e pensando nisso aqui como sendo J. Ou seja, o elemento B, que poderia ser 4, 5, 6, 7, ele vai estar no I1, ou seja, ele vai estar na primeira linha, certo? E na primeira coluna. Vamos conferir isso aqui. Primeira linha, né, horizontal aqui, e primeira coluna, se a gente descer uma vertical aqui. Esse elemento aqui, por exemplo, o B22, ele vai estar na 1, 2 segunda linha e na primeira, segunda coluna. Ou seja, B e J é como se nós estamos, na verdade, localizando cada elemento a partir da sua linha em coluna. E você vê que como essa matriz aqui tem duas linhas, né? Uma, duas linhas e duas colunas, ela é uma matriz 2 por 2, né? Então a gente sabe que R vai ser igual a 2 e S vai ser igual a 2 para esse caso. Certo? Continuando aqui a nossa aula, a gente vai falar um pouco agora sobre alguns exemplos práticos, né, para que fique bem claro o que a gente tratou agora. Então vamos fazer alguns exemplos práticos de várias matrizes, né, para que a gente consiga encontrar quem elemento fica na posição que eu vou determinar, e assim a gente consiga entender bem como funcionam as definições iniciais de matrizes. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre matrizes especiais também, certo? Então, vamos colocar uma matriz aqui abrindo parêntese agora. Ela vai ser formada, por exemplo, pelo elemento A, pelo elemento B, pelo elemento 3, pelo elemento Ln de X, pelo elemento K, pelo elemento L. Pronto, tá aí. Bom, a primeira coisa que a gente quer saber aqui é a ordem dessa matriz. Então vamos ver isso aqui primeiro, né? Vamos contar aqui quantas linhas nós vamos ter. Então a gente vai ter uma linha, duas linhas, né? Então vamos tirar as linhas agora. Então eu já sei que ela vai ter duas linhas. Já vou colocar o 2 aqui. E ela vai ter uma, duas, três colunas. Então ela é uma matriz 2 por 3. Opa! Certo? E aí eu posso chamar essa matriz aqui, por exemplo, de uma matriz K, né? Então a matriz K 2 por 3 é justamente essa matriz. E aí a gente pode também pensar como sendo K 2 por 3, a gente pode abrir aqui os elementos Kzinho, né? Kzinho e J, que no caso vai ser 2 por 3 aqui. E aí eu te pergunto, quem é o K2, 3, né? Ou seja, qual é o elemento que está na segunda linha e na terceira coluna? Vamos contar? Primeira linha, segunda linha, beleza, já estou onde eu quero, eu já estou na linha que eu quero, agora eu vou para a coluna que eu quero. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, justamente, o elemento é o L. Tá? Então, o L, eu não sei o que é, se esse L está representando uma função, se ele está representando uma variável, isso eu não sei, mas isso não importa. Eu só quero localizar o elemento. Então a gente acabou de descobrir como localiza um elemento. Viu como é fácil? É bem tranquilo. E basicamente esse vai ser o elemento K2, 3. Ou seja, essa matriz K2 por 3 é formada por elementos Kzinho e J, né? Ou seja, que vai estar disposta em uma matriz que tem duas linhas e três colunas, certo? Continuando o nosso estudo, pessoal, a gente vai falar um pouco agora mais um tópico, que é o tópico que a gente chama de igualdade entre matrizes, certo? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre igualdade entre matrizes, ou igualdade matricial, se você quer uma linguagem mais bonita, mais refinada matematicamente, né? A gente pode pensar como igualdade matricial também, certo? Então eu vou colocar aqui igualdade, eu coloquei de matriz, mas na verdade é entre matrizes, certo? Ou seja, quando é que eu vou ter uma matriz que ela vai ser igual ou equivalente a outra matriz, tá? Ou seja, quando eu pego uma matriz B e ela vai ser igual a essa matriz C, quando é que eu sei que as duas matrizes são iguais? Quais as condições para que isso aconteça?
Então, basicamente, o que a gente vai estar pensando aqui. Então, como a gente já começou com linguagens bem mais leves, eu vou começar a introduzir linguagens um pouco mais refinadas, para que o nosso curso fique mais bonito e mais matemático possível. E até para você ir se acostumando com linguagens matemáticas, né? Então, seja uma matriz A, M por N, seja A uma matriz, né? Eu vou ocultar essa uma matriz, né? Então, seja A uma matriz M por N e B uma matriz R por S, certo? Dizemos, né? A gente pode também pensar o seguinte: A M por N, A M por N é formada por os elementos Azinho e J com o Azinho e J M por N, certo? E também o nosso B R por S formado pelos elementos Bzinho e J R por S também, certo? E aí agora a gente acabou de notar duas matrizes aí. E supõe agora que eu quero falar o seguinte: eu tenho certeza que essas matrizes são iguais, mas como é que eu posso afirmar que elas são iguais? Então, eu vou explicar de uma forma mais fácil falada e vou notar de uma forma mais bonita matematicamente. Então, pessoal, uma matriz é igual a outra matriz quando, primeiro de tudo, elas são de mesma ordem. Essa é a primeira condição. Elas têm que ter a mesma ordem, o mesmo tamanho. A segunda condição é que cada elemento da matriz 1 seja igual ao seu respectivo elemento na matriz 2. Como assim, Thiago? Se eu tenho um elemento que está na primeira linha e na primeira coluna da primeira matriz, para que essa matriz seja igual a outra, esse elemento também vai ter que ser igual ao primeiro elemento da primeira linha e da segunda coluna. E assim sucessivamente. Ou seja, o elemento que está na primeira linha na segunda coluna vai ter que ser igual ao elemento da primeira linha da segunda coluna da outra matriz, para todos os elementos. Mas como é que eu noto isso? Então, A é igual a B, então a gente pode já até ocultar esse M por N e esse R por S, né? Vou falar aqui, quando o nosso M é igual ao R, o nosso S é M por N e R por S. Como é M? Quando o nosso M, deixa eu ver aqui, M por N e R por S. Então, o nosso M tem que ser igual a S, e o nosso N, né, que é o número de colunas, tem que ser igual ao número de colunas de B. Ou seja, o M, que é o número de linhas de A, tem que ser igual ao número de linhas de B. O número de colunas de A tem que ser igual ao número de colunas de B. Então, M tem que ser igual a R e N igual a S. Mas não acabou por enquanto, porque isso só quer dizer que as matrizes têm o mesmo tamanho. Não significa que elas possuem os elementos todos iguais. Então, a gente tem que ter um pouco de calma. Então, outra coisa que a gente também tem que falar é que A e J é igual a B e J para todo IJ correspondente, certo? Ou seja, cada elemento de A, ele tem um correspondente em B. E esses elementos correspondentes, ou seja, as posições correspondentes, ou seja, se o elemento, como eu havia falado, A11, ele tem que ser igual ao B11, certo? Assim como o A12 tem que ser igual ao B12. Tem que ser igual ao B11. O A22 tem que ser igual ao B22 e assim sucessivamente, né? Bora fazer um exemplo, né, para a gente ilustrar bem o que a gente falou agora, para a gente já finalizar nossa aula e já partir para a próxima aula, que é de matrizes especiais. Então, vai ter uma matriz aqui, vou fazer uma matriz A, B, C, D. Essa matriz aqui é a matriz A. E a nossa nova matriz é a matriz E, F, G, H. Então, se A é igual a B, A tem que ser igual a I, B tem que ser igual a F, C tem que ser igual a G, e A, B, C, D, D tem que ser igual a H. Lembrando que as duas matrizes são 2 por 2, certo? E veja que as linhas das colunas estão se batendo, ou seja, elas possuem a mesma ordem, pessoal. Então,
Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre matrizes especiais e também depois sobre operações, suas respectivas operações. Deixe um comentário. Se quiserem aulas particulares, podem falar comigo tanto no Instagram quanto no e-mail. E até a próxima. Opa!